Olá, fraternidade de luz, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma orientação Yin e Yang. Vamos iniciar aqui com a energia Yin. Vamos ver o que vem hoje para a energia Yin. Desapego e desafio. E temos movimento aqui e amor. Bom, aqui já foi bem clara a primeira carta, que mostra aqui essa energia de desapegar. Aqui está mostrando o tambor sagrado, um indígena com o tambor. Que provavelmente uma cerimônia que pode ser feita nesse momento, através de uma consagração, através de um ritual pessoal de vocês, onde através da música, do som, vocês também passem por uma expurgação. Mas é um momento de soltar. Soltar mesmo. Vamos ver a energia do masculino. Qual a frequência do masculino? Mudança. E a cura ancestral. E temos a renovação. Interessante essa frequência do masculino e desapego aqui no fundo. O masculino está passando pelo movimento que traz uma profunda transformação, que mexe com o feminino da linhagem desse masculino, automaticamente com o feminino. E aqui passando por uma renovação. Eu acredito aqui, pelo que eu entendo, que tanto o masculino quanto o feminino, não há uma separação aqui. Aqui tem uma dança que está acontecendo. Tem uma dança acontecendo. Vamos ver o que o espiritual espera do Yin e Yang. A imensidão, a libertação e a compaixão e a criação. O encantamento e a autoestima. Processo aqui que o espiritual está trabalhando aqui com o feminino, com o masculino. Aqui está falando da cura direcionada às emoções. Aqui o espiritual está trabalhando profundamente nessas duas frequências, expandindo a consciência, expandindo para outros planos, para outras consciências. Aqui tanto o feminino quanto o masculino terão acesso a outras consciências nos próximos dias e semanas. Aqui a expansão está além do globo, ela está além do que a gente está acostumado. Aqui há uma concentração de frequência da energia mesmo que está acontecendo.
a nível mental, uma concentração. Mas ao mesmo tempo tem uma expansão de uma frequência. É como se aqui houvesse uma concentração, mas é conectado com uma frequência expandida além do globo. E a gente está recebendo aqui frequências novas. A gente tá se conectando a outras dimensões através desse desapego, porque tem um apego ligado à estrutura que existe aqui nesse globo. E a partir do momento que a gente solta, a gente consegue expandir, receber essas frequências de outras dimensões, além do globo. Eu sinto um silêncio na frequência. Vamos ver aqui, energia Yin, qual que é a frequência? O sonho, tá vendo? Desapego. Esse inconsciente coletivo é um inconsciente de milhares de anos que a gente tá expurgando, né? De milhares de anos. Tem muita coisa sendo solta, limpa, muita idealização, muitos modelos foram criados e fixados nesse inconsciente coletivo. Muita idealização de vida, sabe? De sonhos. A frequência do masculino, a aventura e a política. Aqui o masculino ele tá com uma energia ligada à serpente, né? O masculino ele tá passando por uma cura profunda, uma troca de pele. O masculino ele tá voltando numa energia que é ligada à infância, os primeiros anos. Ele está renascendo, né? A frequência do masculino, ela está se libertando, entrando numa vibração mais leve. E o feminino com essa estrutura antiga sendo limpa. Aqui nesse momento o masculino ele está passando pelo um processo na matéria ligado à moralidade, às máscaras que também vestia ali, e isso está caindo tudo por terra. Nesse processo de transformação está sendo mostrado, né, quem realmente esse masculino é, e tem alguma questão de comparação que está acontecendo nesse momento, dentro desse processo de renascimento, né? Tem uma dualidade ocorrendo aqui, como se tivesse duas vertentes do masculino, uma nova e uma antiga ali sendo mostrada, né? Sendo mostrado algo muito denso, algo nocivo desse masculino. E essa comparação, tem uma energia de comparação. E o feminino nessa frequência da idealização, né? Da idealização que reprime. Então vocês podem perceber, né? Perceberem que a gente está nesse processo. Há quanto tempo, né? A gente faz essas leituras aqui, essas orientações, e são várias camadas, né? Vários estágios que esse processo de cura tem, né?
E cada momento ali que a gente solta desse inconsciente coletivo, que todos nós que estamos aqui nesse canal, eu já falei que eu acredito que nós todos somos adictos, né? É por isso que tem essa energia de apego. É uma energia de apego muito grande, né? E que impede a gente de se locomover do jeito que deveria, né? Com mais leveza. Mas ao mesmo tempo, eu sei que é uma característica do inconsciente coletivo, que aquele que segue em frente nem sempre resolveu o que está dentro, né? Tá ali, né? Tá ali o apego lá dentro, mas segue em frente, né? A diferença nossa aqui é que a gente para, né? A gente para. Então, essa cura, essa limpeza, essa desconstrução que está acontecendo é um processo cansativo e é um processo de camadas mesmo, que a gente consegue observar e que eu acredito que todo mundo que iniciou esse processo, lá do começo, imaginava que ia chegar num ponto ali de finalização, né? A gente já chegou num ponto de cura e tá tudo certo, mas a cada leitura que eu trago aqui, o que fica muito claro para mim é que são milhares e milhares de camadas de apego, de modelos que a gente está deixando morrer e que a gente, claro, se sente mais leve, se sente mais realizado, só que sempre é uma expectativa de que, ufa, agora foi a camada mais densa, a camada e sempre tem algo mais. Então, nesse momento, a gente está tendo essa expansão diferente, que é para outros campos, né, sutis, outras dimensões. Então, essa camada que está sendo solta de apegos, de modelos, idealizações, o processo de cura, de transformação da energia masculina, está levando a gente a ter esse acesso a outra dimensão, né, a outras dimensões, outras consciências, expandir o nosso conhecimento dentro desse universo de coisas que a gente não imaginava, né? Então eu acho assim que dentro do que eu estou observando hoje, que eu nunca tinha tido essa conversa com vocês, nem comigo mesma, mas eu acredito que a cada camada que a gente solta, a gente tem acesso a algo que a gente não estava vendo nesse mundo, nesse planeta, porque nesse momento essa expansão que está acontecendo, ela vai trazer avanço a nível de consciência mesmo. A gente vai conseguir ter acesso a coisas fora desse globo e que vai trazer uma sintonia melhor para a gente que está aqui. E a gente vai conseguir soltar mais esses moldes pré-estabelecidos aqui. Então, a limpeza ela está acontecendo para que a gente consiga assumir esse novo humano, né? Esse humano que eles falam que para mim, que é o Transapiens, sabe? Aquele que transcende. Homo Transapiens, que eles colocaram. Aquele que transcende a matéria, que vai além. Então a gente precisa esvaziar e deixar morrer esse molde, essa estrutura que faz com que a gente, que essa gravidade coloque a gente, aterre a gente aqui, né? Principalmente o feminino em Gaia.
Não sei, eles estão me mostrando igual Pandora, no Avatar, que tinha aquelas montanhas flutuantes, e para que o planeta esteja naquela atmosfera ali, né, ter aquela atmosfera, internamente a gente também não tem apegos, a frequência, a densidade da atmosfera é outra, né? E aqui tem algo se transformando para que a gente consiga se libertar. Eu já falei aqui e eu volto a falar. Eu tive uma experiência numa cerimônia onde eu me via numa fogueira, né, com alguns xamãs. Eu só via xamãs, né? E a gente estava conversando, eles falavam algumas coisas e eu falava para eles, eu não quero continuar, né, nesse processo. E isso faz alguns anos, não foi agora. E eu lembro que quando eu voltei assim, voltei não, teve um momento assim que eu não senti nada, eu não senti dor, como se não tivesse sentimento. E eu falava, né, para a espiritualidade que eu não queria voltar, porque está aqui a alegria, o choro, o amor, tudo isso é o que torna a gente humano, né? O sentimento é o que torna a gente humano, humanos. E quando você não tem isso, é tudo muito leve, sabe? É leve. Você não sente nada. Você não sente exatamente nada. A gente carrega um peso do existir. Existir traz um peso, né? E essa consciência que a gente tem aqui tem um peso. E eu consegui sentir, não sentir esse peso. E realmente, quando a gente está nessa posição, você não sente saudade de nada, de ninguém, você não fica preocupado com nada, com ninguém, né? Então, por isso que eu acredito que quem teve experiência pós-morte e é um espírito que não está apegado à matéria, tem dificuldade de voltar, né? De voltar para a matéria, né? E sair daquele lugar ali, né? De travessia, porque realmente você desapega. Agora, espíritos que têm muito apego, sofre, chora, pensa nas pessoas que estão deixando. E realmente, no meu caso, que eu vi, que eu não senti, é algo assim extraordinário, porque o que faz a gente ser humano é o sentimento, né? E eu sempre fui muito intensa, muito, eu sinto muito as coisas. Então, para mim foi um grande alívio, né? Um grande alívio mesmo. Eu me senti leve, tranquila, né? Assim, me senti, nem tem sentimento, mas é como se eu fosse uma folha assim, leve, sabe? Folha de seda. Então, eu vejo que o que acorrenta a gente nessa matéria mesmo são os sentimentos. Então, essa cena aqui, ó, não preciso falar nada, né? Isso aqui é o feminino, olha só. Tá vendo isso aqui? Isso é pregado na terra. É pregado mesmo. Porque isso aqui é modelo, né? E isso aqui do masculino também é modelo, né? Então
nessa camada. A gente está mais uma vez nessa camada. Vamos ver aqui, expurgando essa camada. Feminino, com a energia, signos, aqui, confusão. Eu vejo aqui que o feminino, ele consegue observar alguma ligação com o masculino. O feminino consegue observar que existe ali alguma ligação nessa parceria, sabe? O feminino, ele consegue observar, mas eu sinto assim um feminino bastante confuso com esse processo. O feminino dessa vez eu sinto que parece que perdeu um pouco o ponto de referência, sabe? Porque é que nem eu falei, até então o feminino estava muito... O feminino, ele estava muito nessa questão, eu curo e daí finalmente acontece. Mas estava muito direcionado à realização da conexão em si, né? E hoje está sendo mostrado aqui pra gente que a verdade da situação, né? A verdade da nossa cura a nível mundial é aqui que a gente tem que deixar esses moldes morrer, a gente tem que chegar num ponto de flutuar, no sentido de desapegar. Nada mais segura a gente com os pés na terra, né? E a gente precisa se desconectar desse terreno, se desconectar mesmo, sabe? E se conectar a essa consciência infinita. E não é sobre a união em si, né? Não é sobre as nossas trocas aqui. É algo muito maior. É todos nós estarmos numa frequência exata para que todos nós, de mãos dadas, consigamos atingir essa consciência universal que engloba essa imensidão do universo, que é infinito. Então, eu acredito que hoje a gente está sendo trabalhado, todo mundo que está aqui na Terra, desde planta, animais, tudo que tem aqui dentro, está sendo trabalhado para entrar ser sintonizado nessa frequência universal. A gente precisa se conectar como se fosse uma rede nesse todo, no universo, tá? Então, não é sobre como a gente vai lidar aqui um com o outro. É algo muito maior, né? Então, o que o espiritual quer de nós, com todo esse processo consciente que a gente está passando, é que a gente chegue na frequência exata para que a gente consiga estar conectado um tempo maior com essa consciência universal. Porque hoje a gente está tendo momentos que a gente consegue se conectar com essa consciência universal, que é quando a gente tem aquele rompante de gratidão, de alívio. A gente fala, nossa, gratidão por tudo, gratidão por eu existir. Né? Esses momentos ainda são intermediários, né? Assim, intermitentes, não são contínuos. E o espiritual quer que a gente cada vez mais consigamos ficar conectados
a fonte, a essa frequência universal. E para isso a gente precisa mudar a alimentação, a gente precisa desapegar dessas crenças, desses moldes que a gente criou, que só distrai a gente, né? Porque, pelo que eu estou entendendo, eu estou pedindo para os guias, mentores, falar qual que é o propósito disso. Propósito que todos nós que estamos aqui, a gente serve ao espiritual, a gente serve a Deus, a gente serve ao divino, ao Criador, à Criadora. Então, somos instrumentos, somos energia. E o Criador precisa da nossa energia. Então, é sobre isso, tá? É sobre isso. Vamos ver aqui o masculino. Aqui tá falando que o masculino também está conectado ao feminino, à consciência superior. Só que o masculino aqui, eu vejo que o masculino, ele está conectado a alguma coisa ligada ao passado, ao feminino do passado. O masculino, ele está num momento de desafio, o feminino está num momento de observar alguns sinais, tá? Cada um no seu momento. Cada um no seu momento. O masculino está numa conexão muito forte consigo, tá conseguindo observar essas máscaras. O feminino, ele precisa encontrar esse amor verdadeiro por si, que é algo que o feminino vem lutando há muito tempo. Vamos ver o que o espiritual espera, momento e obstáculo. História aqui, amor verdadeiro e sentimentos e teste. Então, aqui o espiritual mostra que na parte física dessa missão, né, de todos nós aqui, do nosso propósito de estar aqui, na parte física humana, aqui fala que tem um momento que tanto o masculino e o feminino vai ser provado aí, né? Ser desafiado sobre o real sentimento um pelo outro. Então, tem algum tipo de questionamento, algum teste que vai acontecer que vai mostrar se esse sentimento ele é real, se é algo verdadeiro ali, né? Se é algo purificado. Então, vai ter algum tipo de momento ali que isso vai ficar muito claro dentro desse labirinto, dentro desse conflito, que é essa conexão, tá? Esse conflito para nós, claro. Feminino, Rei de Paus e o Diabo. Tá vendo? É uma energia mesmo de limite, de controle, de acorrentamento. Aqui, ó. Olha que interessante. O Rei e a Rainha de Paus, o 8 de Copas e o Diabo. Isso aqui é obsessão, tá, gente? Isso aqui é obsessão. 24 horas por dia a pessoa na sua cabeça. É você achar que não existe nada além dessa conexão. Então, esse casal,
de fogo, tinha um elo ligado a esse tipo de formato de apego mesmo, de controle. Então aqui está falando que essa frequência ela está sendo modificada, tá? Porque isso traz perturbação mental, traz muita neurose, né? Traz muita perturbação mesmo. Então aqui a frequência do feminino é de expansão, tá? É de expansão. Vamos ver a frequência do masculino, o pendurado e o 9 de copas. O masculino está no momento as de espadas, 9 de espadas e o 9 de copas. Está no final de ciclo, tem uma energia de isolamento, tem energia do pendurado, mostrando que o masculino aqui está passando pelo momento de pausa, de sofrimento, de isolamento, de silêncio. Apesar que tem esse 9 de copas aqui, tem uma dualidade ocorrendo com o masculino, porque tem algo sendo realizado na matéria, que é um pedido realizado, mas ao mesmo tempo aqui tem esse pendurado, que pode ser uma energia de doença, de perda financeira, de estagnação, de lamento, sabe? Então, ao mesmo tempo que algo está sendo maravilhoso, está sendo algo difícil, sabe? Que o masculino, até a gente pode colocar que o masculino pode estar passando pelo momento de gozo na matéria, mas uma introspecção muito grande está acontecendo. Então, supondo que o masculino está de férias, né? A gente está falando de matéria. O masculino está de férias, mas está passando pelo momento assim de silêncio e introspecção profunda de quem realmente é, sabe? Tá numa posição ali de ter que enxergar quem realmente é, e isso pode estar trazendo muita dor, né? Vamos ver a frequência do feminino aqui. Qual o sentimento do feminino pelo masculino? A morte e o rei de espadas. Aqui, inicialmente, é de afastamento. Tanto que o feminino tá com o rei de paus, o rei de espadas, que fala do feminino numa posição de decisão. Eu já cheguei num ponto que eu já compreendo o que é bom e o que não é. Então, o feminino, ele está cortando as coisas. O feminino chegou num ponto eu cheguei no topo de conhecimento dessa estrada, dessa situação, da minha vida, do que eu preciso, do que eu não preciso. Então, o feminino está cortante. Cortante no sentido que eu já sei o que é melhor para mim, eu sei qual decisão tomar, eu sei qual caminho que eu vou seguir. Então, não tem nenhum tipo de dificuldade. Pode ter confusão em algum momento, mas dificuldade não. Porque o feminino sabe o que não quer e o que quer, né? Tem alguma coisa assim que traz um conflito ligado a esses sinais. Mas aqui, sobre sentimento, o feminino está bem distante dessa energia de escorpião, de apego. Sabe quando você chega num ponto que você já sabe que isso não é bom? Que isso não quer dizer nada? Que, na verdade, é uma dificuldade, uma deficiência sua de entender que é um apego. Que isso não significa reciprocidade, não significa sentimento, sentimento saudável. Então, a energia do feminino com o masculino é da morte, sabe? É do desapego mesmo.
E aqui é um momento de grande superação, porque morre uma versão do feminino e o feminino deixa de pensar de uma determinada maneira, de sentir de uma determinada maneira para conseguir seguir em frente. Então é um sentimento e a estrela. É um sentimento mesmo de isolamento, afastamento para se transformar, para também ir atrás do que quer. O feminino ele está muito focado em realizações, tá? Em realizações. A energia da estrela é de aquário, é uma energia mais fria, é ar. Então o feminino sabe aonde tem que chegar. E aqui com a energia da morte, tem a ver com dinheiro e tem a ver com saúde, tá? Vamos ver aqui sentimento do masculino pelo feminino. 9 de copas e o eremita também. Olha o quanto é interessante isso. Porque, como eu disse, o masculino tá no momento de gozo, mas aqui tem uma energia de doença, tem uma energia de isolamento, tem uma energia que necessita de cuidados, de organização, de contas, de parte da saúde. Tem aqui uma semelhança, né, nessa frequência do feminino e do masculino. Aqui o masculino em relação ao feminino tem um sentimento de alegria, de realização, sabe? Tem um reconhecimento aqui do poder do feminino em deixar esse masculino feliz. Só que esse masculino ele tá numa energia de isolamento, tá? E aqui também fala que esse masculino ele tem algum tipo de peso aqui, por sentir que não foi tão verdadeiro com esse feminino, por saber, né? Não é sentir não, é saber que não foi tão verdadeiro com esse feminino. E principalmente consigo, né? Porque aqui esse masculino, ele deu as costas para o que sentia, né? Sobre o feminino. E o hierofante aqui. Realmente, aqui esse masculino, ele quebra um acordo ali. Ele não cumpre algo. É isso, o sentimento. Vamos ver o pensamento do feminino com o masculino. 4 de paus e o 10 de espadas. Pensamento, decepção aqui, né? Houve algum tipo de movimento aqui que parecia que ia se desenvolver, que trouxe até força, coragem para o feminino, só que leva o feminino a uma grande decepção. Vamos colocar aqui, o feminino resolveu se comunicar com o masculino e não teve retorno. Não teve retorno do jeito que imaginou, tá? E aqui o pensamento do feminino tá ligado a uma conversa. A se comprometer de alguma maneira. Mesmo tendo essa decepção aqui, o feminino ainda pensa nesse cara a cara com o masculino aqui. Vamos ver o pensamento do masculino com o feminino.
9 de paus, é isso mesmo. Esse masculino, ele virou as costas. Ele virou literalmente as costas pro feminino. E ele estava vindo, em direção ao feminino e virou as costas. Vamos ver a intenção do feminino, o As de Ouros e o Hierofante. O feminino quer entregar algo para o masculino. Vamos ver a intenção do masculino, a lua e o mago. O masculino está querendo manifestar alguma comunicação, tá? Só que deixando claro que tem uma energia da lua aqui. Então, o masculino, ele tá numa energia de esconder. De esconder. E agora vai começar a sair à luz algumas coisas. Então, essa comunicação do masculino traz algum tipo de verdade, tá? Vai trazer algum tipo de verdade. Mas saiba que tem mais coisa, tá? Vamos ver aqui o bloqueio do feminino, o mundo e o 10 de espadas. O feminino não consegue enxergar essa decepção como uma expansão na matéria. Tá bloqueado esse tipo de consciência. Desafio do feminino, 3 de copas e o cavaleiro de ouros. Então, tá falando aqui o que o masculino tinha que entregar para o feminino, um grupo vai entregar. Tá? Esse vai ser o maior desafio do feminino, porque o masculino estava indo entregar algo para o feminino, ele vira as costas. E agora um grupo vai entregar. Então, assim, lembra dos sinais. Pode ser que vocês, dentro de um grupo, recebam tudo aquilo que o masculino não está te dando. Tá? Então, presta atenção nisso. O desafio do feminino, cavaleiro de paus e o sol. Então, o desafio é a liberdade, tá? Liberdade do feminino, realizações rápidas aqui. E tem uma comunicação aqui que chega do masculino, tá? Só que essa comunicação que chega, já vou falar, não é aquilo que o masculino, o feminino esperava. Eu vou ter que desligar. Só um minuto. Bom, gente, voltei. O celular carregou um pouco. Vamos lá. Bom, minha pele hoje tá oleosa, parece. Vamos lá. A gente parou na bênção do feminino, né? Saiu o cavaleiro de paus, o as de espadas e o imperador. Aqui chega algum tipo de comunicação rápida dessa energia masculina, tá? Aqui tem algum tipo de comunicação, algum tipo de esclarecimento que chega, tá? Falando que é uma bênção aqui. Vamos ver o bloqueio do masculino. Cavaleiro de ouros, interessante, porque esse cavaleiro de ouros era aquela frequência que o masculino estava indo em direção ao feminino. E foi cortado. E agora um grupo que vai ofertar para o feminino. Então tá bloqueado mesmo o masculino ofertar algo diretamente para o feminino. Vamos ver aqui o desafio do masculino, o sol e a força.
O desafio aqui do masculino tá em sair do controle, né? Tem um certo controle aqui. É alguém que tá tentando se controlar aqui. Tem uma dualidade acontecendo nesse masculino. Tem que ter uma libertação de uma frequência passada. Tá sendo muito difícil para o masculino se comunicar claramente. Vamos ver aqui a bênção do masculino. O Hierofante e o Rei de Espadas. Aqui o que tá saindo é que nos próximos dias e semanas, esse masculino aqui vai ter uma dificuldade, um desafio, na verdade, de se libertar de um controle. Pode ser uma pessoa próxima desse masculino, de se libertar mesmo. E aqui a bênção tá falando que tem um acerto de contas aqui do masculino. O 8 de espadas, o 2 de copas e o Rei de espadas. Aqui vem um acerto de contas nos próximos 21 dias. E aqui vai consolidar alguma coisa, tá? Na frequência do masculino. Tem um compromisso aqui. Vamos ver o bloqueio do feminino com o masculino. 7 de ouros e o 4 de ouros. Volta a repetir a mesma sequência, né? Bloqueado, firmar antigas estruturas e colheitas antigas. Tá aqui repetindo de novo. Desafio. Cavaleiro de copas e o 2 de ouros. O desafio tá aqui realmente nesse masculino. E até mesmo, então olha a frequência dual aqui. Temos a imperatriz, a rainha de copas, os enamorados e o 2 de ouros. Aqui tem uma dualidade mesmo acontecendo. Tanto o feminino, mais o feminino aqui é a frequência, viu? Que tá numa dualidade de caminho. O feminino tá em dúvida. Dessa vez é o feminino que tá em dúvida. Tem uma energia aqui de apego, mas tem 2 caminhos aqui que esse feminino pode escolher. 2 caminhos. Então, em relação ao masculino, tem uma dúvida. Pode ter 2 pessoas na frequência do feminino. 2 masculinos. Vamos ver aqui. Rainha de ouros e o Rei de copas. Aqui fala que o feminino se sente preparado emocionalmente para ofertar. Só que aqui esse feminino, para decidir se comprometer, essa leitura ela tá um pouco complicada, porque ela traz esse padrão de repetição. E o 10 de ouros. O feminino ele tem que encerrar aqui um padrão de comportamento. O maior desafio do feminino hoje é finalizar um padrão de comportamento, de doação. Vamos ver a bênção do feminino em relação ao masculino. A grande sacerdotisa, o As de copas e o 7 de copas. Gente, aqui tá claro para mim que
Nesse momento, daqui para frente, o feminino vai passar por uma purificação ligada ao emocional. Aqui fala que o feminino está observando novas possibilidades aqui. Tá vindo uma energia bem nova para o feminino. 5 de espadas, 9 de espadas e o julgamento. E o louco. 6 de copas, roda da fortuna e o 5 de paus e o 3 de ouros. E rainha de espadas. Olha, a frequência do feminino aqui em relação ao masculino nessa frequência que eu tô pegando aqui é dúvida. Dúvida sobre o caminho. Tá tendo uma dificuldade de entender aqui o feminino tá em dúvida, E tem um padrão se repetindo aqui do feminino. Vamos ver o bloqueio do masculino, o mago, a comunicação direta, o desafio do masculino em relação ao feminino, pajem de copas e o 8 de paus. E a imperatriz. Então, parece que esse feminino, ele se apresenta de duas maneiras para esse masculino. Ele se apresenta como imperatriz e como os enamorados. Sabe? Uma energia dual. E esse masculino vai ter dificuldade aqui de compreender realmente quem é esse feminino. Eu sinto esse masculino com dificuldade. Vamos ver a bênção do masculino. Pajem de paus, 10 de espadas, 7 de paus, 3 de paus e a temperança. 10 de paus, pajem de espadas. Então, para o masculino aqui também vem um processo aí difícil, porque aqui fala que o masculino vai passar pelo momento aí de alguma comunicação, alguma notícia que chega que não é bacana, trazendo um grande peso, é um fim de um ciclo aqui, mas o masculino vai ficar numa energia de pausa para tentar se recuperar de alguma coisa e daí para cair também no pajem de espadas. Olha, a real aqui é que ambos precisa cair no pajem, que é uma frequência nova, tá? É captar ali uma informação nova, ter um olhar diferente, é uma energia de silêncio, de observação. Não sei, esse masculino aqui que eu tô pegando agora, depois que eu voltei, é uma frequência mais de observar. E o feminino vai cair nisso. Vai cair no sentido assim que vai terminar, né? Nessa mesma frequência.
Na verdade, o feminino entra antes do que esse masculino. Porque parece que a energia aqui tem que entrar na energia de espadas. Ambos precisam aceitar uma informação nova, algo desafiante dentro dessa conexão. Mas o masculino está tendo muita dificuldade de ler esse feminino, viu? E o feminino, eu não sei se está percebendo essa dualidade. Na verdade, o feminino tem outro caminho, né, que pode trilhar. Vamos ver futuro próximo. Feminino. 3 de ouros e o 6 de paus. Aqui tem uma vitória e uma colaboração. Futuro imediato feminino, o isolamento e o 6 de ouros. Então, aqui fala que o feminino, ele oferta algo, só que tem um afastamento. Futuramente tem algum tipo de colaboração, mas é ligado a um grupo. O que está mostrando, que eu estou achando estranho, esse feminino ele está recebendo alguma coisa de um grupo que era para receber do masculino. Um grupo que está dando, está ofertando, está nutrindo. Bom, talvez seja por isso, pensando racionalmente na matéria, seja por isso que o feminino está ofertando também para outro masculino. Porque está recebendo de um grupo, não está recebendo diretamente. Então tem essa dualidade ocorrendo na realidade do feminino. O feminino oferece diretamente para o masculino, só que só recebe de um grupo, não recebe direto do masculino. E essa comunicação que chega aqui da energia masculina aqui do imperador, deve ser alguma coisa, mas não é direta. Alguma informação, alguma comunicação, mas não é direta do masculino divino. E esse masculino divino aqui está tendo uma grande dúvida de quem é realmente esse feminino. Porque aqui fala que tem uma certa dificuldade de aceitação do que está chegando, dessa oferta. É um desafio a oferta do feminino. E mostra que tem um processo de cura ocorrendo nessa comunicação do feminino para o masculino. Mesmo que não tenha um retorno, isso a gente está falando da dinâmica do divino feminino com o masculino, da conexão em si. Então parece que um lado está indo, o outro não está conseguindo trocar. Quem está dando é um grupo. E nesse grupo tem um masculino, que não é divino, mas está recebendo também. Bem louco aqui, né, o negócio. Mas tudo isso para que ambos entrem na energia de espadas, do pajem. Aceite o novo, aceite uma maneira nova de se relacionar, é um desafio. Essas informações que estão chegando. Clarifica o pajem de espadas, o louco e o 5 de paus e o 9 de espadas. E temos a rainha de paus, cavaleiro de espadas e o 8 de ouros e o as de paus. Então, aqui está falando
que a frequência, lembra que eu falei que saiu a rainha e o rei de paus? Então, ela volta na leitura e ela volta como uma energia de comunicação e ativação aqui no masculino. Então, no decorrer desses 21 dias, entra outra ativação. Porque aqui o masculino precisa de algum tipo de resultado. Então, vai ter um movimento novo aqui. Vai ter uma ativação em breve. E o feminino também precisa para concretizar algo aqui. E para definir também a parceria, tá? Feminino precisa dessa ativação para definir a parceria. E a força e o 10 de copas. Então, não dá para... eu não consigo perceber muito bem porque que saiu que o masculino estava fazendo uma força para não se movimentar. Mas, ao mesmo tempo, sai que é algo espiritual que está impedindo o masculino. Aqui está falando que tem uma ativação que vai beneficiar tanto os dois, o feminino e o masculino. E aqui tem uma reviravolta dentro desses próximos 21 dias. Aqui, dentro da família de ambos. Tem um soltar aqui. E depois disso entra o pajem de ouros. Aí eu acredito que acontece uma comunicação mais direta. Sai do pajem de espadas, que é a observação, e chega a comunicação direta. Mas vai ser depois da ativação que vai ter, tá? Depois dessa ativação. Deixa eu pausar aqui. Então, gente, voltando, fui buscar esse daqui. Então, eu acredito que vai ter um momento de silêncio, só observação e absorvendo essa nova frequência, sabe? Porque tá atingindo muitas... Tem uma conexão profunda com essa frequência que é além do globo. Isso pode estar também trazendo esse silêncio, esse pajem de espadas para ambos os lados. Vamos ver aqui. Orientação Yin e Yang, o feminino. É hora de balancear as forças. Tente resolver com calma. É momento de cura. Aqui fala que tem coisas que precisam ser reveladas. Coisas que precisam ser reveladas aqui. Vamos ver, masculino. Aqui existe algumas barreiras. Aqui fala que tem algumas distrações. E fala que o masculino em breve vai se abrir aqui, vai ficar mais receptivo. Vamos ver o feminino, conversa, indeciso e diferenças aqui e o tempo.
Então, o feminino é realmente a frequência do feminino, ela tá dual mesmo. Tá dual mesmo, não tem como. Tem uma dualidade aqui. Na frequência do feminino. Vamos ver do masculino. Valores, compromissos, contrato de alma e você é única. E destino. Eu vejo assim que o masculino ele vai ter a confirmação, que é o feminino, é divino, só que tem um momento ali de grande dúvida desse feminino, quem realmente esse feminino é. Mas aqui tá falando que é um momento assim delicado da conexão. Eu acho que de todo o tempo que eu já fiz, essa leitura é o momento que mais eu sinto assim que está complicado. Porque antes eu sempre via uma grande resistência do masculino, né? E agora eu tô vendo o feminino num lugar de ter que soltar esse apego a um molde, mas ao mesmo tempo esse feminino, essa situação do feminino estar recebendo de um grupo o que deveria receber desse masculino, que eu acho que tá pegando, sabe, na vida prática, porque esse feminino acaba tendo essa dúvida, né, se é realmente o divino masculino, porque pela lógica era para vir deles, né, dele, e não é. Então aqui é isso que o feminino está em dúvida ali, tanto que o feminino vai cair nesse pajem de espadas primeiro do que o masculino nessa observação. Stalkear e volta a falar. O feminino, além do masculino que está em conexão com o divino, está com outra pessoa, nesse grupo. Então, esse masculino, ele vê esse feminino como uma imperatriz, alguém muito próspero e que doa ali, tem uma conexão forte, mas ao mesmo tempo tem essa dualidade, né, dos enamorados, a rainha de paus, a imperatriz, sabe assim? Então, essa ativação que vai ter essa semana é muito importante, porque essa ativação, a partir dela, que vai vir a confirmação, tanto para o feminino quanto o masculino, a real situação dessa conexão, sabe? Vamos colocar assim, se é ilusão, se é coisa da cabeça, se é mesmo. Vai ser nesses próximos 21 dias, sabe? Apesar que a gente vai ter o eclipse aí, eu acredito que vai ser antes, né? Vai ser antes. Então, dentro desse mês, vamos colocar assim, vai ter essa confirmação. Mas é uma leitura que foi, assim, um pouco difícil para mim mesmo. Pouco não, bastante. Eu não lembro de leitura que eu fiz assim, que saiu essa dualidade para o feminino. Essa energia dual e essas camadas, né? Essas camadas. E a nível espiritual, agora tem algo inédito, né? Que é essa questão da gente estar se conectando a uma frequência universal e que a gente precisa ficar mais tempo conectado,
né, a necessidade de ficar mais tempo conectado a essa consciência universal. Hoje a gente está conseguindo ficar um curto período. A tendência é a gente ficar grandes períodos conectados. E para isso a gente tem que tirar essa energia de apego e posse, né? E vai mexer com a mente, né? Porque o Pajem de Espadas mexe com a mente, é uma nova ideia, um novo modo de sentir. Então vem uma fase bem diferente. Eu acredito que está ligada à telepatia. Mas vamos pedir aqui desse oráculo mensagem para o divino feminino, Power. Aqui vai ter um encontro mesmo, tá? Vai ter um encontro aqui de cura, que vai ativar aqui. Já tá na linha do feminino. Aqui vai ser confirmado em breve a conexão. Vai ser esclarecida aqui em breve, tá? Vamos ver o masculino. Respeito aqui. Coração e obstáculo. Confusão. Vai vir o acerto, não é acerto de contas, vai ser definido aqui nos próximos dias e semanas essa relação, tá? E a telepatia tá aqui, ó. Ela tá aqui mesmo. O que vai chegar, eu acredito que aonde o espiritual precisa que a gente chegue é nessa energia um pouco mais fria, que deixa a gente menos emocional, assim, no sentido de apego, né? E tem a ver com esse novo, essa energia do pajem de observar e de soltar nessa cura emocional que a gente consegue fluir. Mas a gente vai ter que passar mais tempo conectado à fonte daqui nos próximos períodos. Então, tem pessoas que vão passar mais tempo meditando, mais tempo tendo necessidade de se conectar ao todo, porque a gente está conectado a uma frequência que vai além do globo terrestre mesmo, tá? Vai além. Eu sinto assim que vocês vão se aproximar mais espiritualmente. A aliança ela vai se fortalecer no espiritual. Então, assim, na matéria vai ter esse pajem de ouros dentro desse período que eu falo, que vai ter esse oferecimento do masculino concreto, depois da ativação, mas o contato mesmo maior que está se fortalecendo é no espiritual. Isso com toda certeza, tá? Mas o principal recado de hoje é que a gente veio aqui para trazer essa fonte de energia para o Criador. E a gente precisa ir se purificando cada vez mais para que a gente fique mais tempo conectado, tá? Então é isso, um beijo no coração de vocês. Para quem quiser, eu vou soltar 5 senhas, se vocês tiverem interesse em entrar em contato. Um beijo no coração, deixa o like, comentem no vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.